Bom dia, perito judicial, Agenor Zaparoli. Trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Respondendo algumas perguntas de alguns telespectadores, eu queria explicar um pouco sobre a vida do perito judicial. Bom, você pode ver que eu estou aqui no ambiente laboratorial, né? Eu estou dentro de um escritório abafado, com ar-condicionado. Meu Deus do céu, eu estou preso numa cidadela de construção de vários edifícios, no último andar, e estressado ao extremo, né? Ali atrás não tem uma pessoa pescando, entendeu? Não é uma lagoa com peixes, pois é. Essa pode ser a sua vida, a vida do perito judicial. O perito judicial, como já foi dito em outros vídeos, ele é um profissional particular. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Ele é nomeado pelo juiz e ele pode aceitar ou não, ele pode simplesmente denegar o munus da perícia. Então, você determina o que você vai fazer. Se você achar que a perícia foge do escopo que você está acostumado a trabalhar, ou se você está assoberbado demais, ou se você simplesmente não gosta daquele tipo de perícia, você pode negar a perícia. Ou você pode aceitar e fazer a perícia. Como que é o procedimento pericial? O juiz te nomeia, te chama nos autos e pede para apresentar a proposta de honorários. Você vai apresentar uma proposta de honorários como você apresenta uma proposta para um cliente, porém, tome muito cuidado, porque você está tratando dentro de um meio de profissionais da área advocatícia. Então, qualquer proposta vai ser tratada como um contrato, e o que você prometer você vai ter que cumprir, senão eles podem entrar contra você, tá? E tenha certeza, se você não fizer a coisa certa, eles vão entrar contra você. Porém, depois que você apresenta a proposta de honorários, ela foi aceita, ela vai passar por um período de discussão, se você determinou o valor corretamente, se você calculou o valor, se você não aferiu, você não feriu os princípios da proporcionalidade, princípios da... Isso, é o princípio da proporcionalidade e o princípio da... Oxa, sumiu. Se você não fez uma boa proposta, você pode ser impugnado. E aí o juiz tem que abaixar um pouco os seus honorários, tá? E aí ele vai entender que você simplesmente julgou um valor e ele vai abaixar esse valor. E você aceita ou não também, tá? Se o juiz determinar um valor, você pode, excelência, eu não consigo nesse valor, eu tenho então que solicitar a minha destituição. Tá, apresentou a proposta de honorários, passa-se um tempo, o juiz manda você agendar a data da perícia. O que é a perícia que ele fala? Ali é a diligência, né? Você vai ter que ir em campo. Geralmente você tem que ir em campo coletar dados, né? Geralmente a perícia sobra resquícios do caso, então você tem que ir lá no local para fazer uma análise pericial daquela questão, né? Uma vistoria, uma inspeção, tá? Nos meus artigos eu explico tudo sobre a diferença dessas palavras. O que é vistoria? O que é inspeção? O que é perícia? O que é um parecer técnico, um laudo técnico? Existe diferença? Vestígios, indícios, o que mais? Vários tipos de termos técnicos que são utilizados no meio acadêmico e que acaba que poucas pessoas sabem a diferença delas e utilizam de forma incorreta. Cuidado, você lembra que eu te falei que apresentando uma proposta, ela é considerada um contrato dentro dos autos, e se você apresentar uma palavra errada, você pode se estrepar. Por exemplo, se você colocar uma proposta de laudo, laudo é um trabalho científico, é um estudo científico, não é um simples parecer técnico simples e fácil de fazer. Não é somente a sua opinião de profissional. O laudo é mais pesado,
Tem também, vou deixar aqui nas descrições, a diferença entre parecer e laudo. Então, se você apresenta uma proposta de laudo, porém você pensou em fazer um parecer, se apresentar um parecer, eles vão contestar e você vai ter que complementar. Então é serviço dobrado, né? E às vezes você cobrou baratinho para fazer o laudo, achando que era um parecer, e vai ter que gastar muitas horas montando um estudo científico, tá? Bom, mas voltando ao tema, você é um profissional particular. Você vai agendar a perícia, vai lá no local, planeja ela um pouco antes, tá? Você já dá uma olhada nos autos, lê tudo que tem nos autos, tudo que for referente a você, e faz um planejamento de tudo que você vai fazer no dia na diligência, para você evitar ter que voltar lá depois. Eu faço um roteiro, eu chamo de roteiro de perícia, ou roteiro diligencial. Eu elaboro e determino mais ou menos quantas horas eu vou gastar e agendo a perícia, dizendo data de início e data de fim da perícia, podendo extrapolar para outro dia. Nunca acontece, mas eu faço isso. Então chegou lá na hora, eu faço numa tarde, coleto todos os dados que eu acho interessante, faço a oitiva das pessoas presentes, né? Eu peço para todos os envolvidos comparecerem na perícia. Se comparecerem, eu faço a oitiva, né? Faço uma investigação, faço uma entrevista com cada um deles, tiro algumas dúvidas técnicas quando eu leio os autos, eu leio algum parecer técnico que tem protocolado nos autos. Às vezes eles protocolam nos autos alguns laudos, eles dizem que é laudo, mas uma folha, nada detalhado, sem as informações do estudo técnico. Eu fundamento muito bem fundamentado, e se é dessa forma, eu desclassifico aquele parecer, né? Por quê? Porque não cumpriu os princípios básicos da ciência. Você não pode emitir um laudo, ou um parecer técnico, ou um relatório técnico, e dizer que é um laudo, se você não cumprir os mínimos requisitos da ciência, né? Metodologia, fundamentação, referenciamento, citação, trazer para dentro dos seus laudos o conhecimento de outros profissionais, né? O estudo de outros profissionais, para embasar o que você está afirmando, entendeu? Tudo isso também está explicado lá na diferença entre laudo e parecer técnico, que vai estar aqui nas descrições. Bom, coletou os dados, voltou para casa. É só sentar atrás do computador e começar a elaborar o seu laudo pericial. Faz toda a investigação. Se você precisar, por exemplo, de provas que estão em poder do Estado, como notas fiscais protocoladas no Estado, ou no governo, ou no município, você pode solicitar ao juiz: Excelência, vem por meio dessa petição solicitar, por achar que é intensamente necessário, por causa disso, fundamenta, tá? Por que você está solicitando isso? Preciso da intimação do poder público municipal para apresentar a ação das notas fiscais protocoladas pelo profissional ou pela empresa tal, de tal data a tal data. E ele vai fazer a intimação e chamar o município a apresentar. E aí depois você continua, tá? É uma forma também de você ganhar tempo para elaborar seu laudo. Os meus laudos, eles não dão menos de 50 páginas não, tá? Eu demoro de 2 semanas a 1 mês, dependendo, quando tem esses casos de produção complementar de prova, pode demorar 3 meses, 6 meses. Enquanto isso eu estou fazendo outros laudos, entendeu? E eu trabalho de uma forma assim, eu determino, olha, eu vou trabalhar da 1 às 3 numa perícia, e das 3 em diante eu vou trabalhar em outra, e depois vou descansar. Se eu acordar sem inspiração, eu não vou trabalhar. Aí eu vou cuidar de uma horta, eu vou na beira da lagoa, dar uma pescadinha. Cadê? Ah lá. Vou me inspirar. Por quê? Porque a elaboração do laudo é uma coisa de
extrema intensidade. Se você não tiver uma concentração, você não consegue passar tudo o que você interpretou, tudo que você elaborou para o papel. E uma coisa mal escrita, né, uma descrição mal feita, não é o que a gente quer, correto? Tá cheio de pernilongo aqui. Então essa é a vida do perito. Agora, não pense que você vai começar desse jeito, tá? Eu comecei como perito, até agradeço pela indicação, doutora Laine Souza, minha amiga. Ela me apresentou o mundo da perícia e me explicou como proceder, como virar perito judicial. Em 2013 eu comecei. Demorou para o primeiro caso aparecer, de repente apareceu outro e começou a aparecer outro. Mas eram casos que não me sustentavam. E o que eu fiz? Eu trabalhava nas minhas atividades empresariais durante o dia e depois partia para as perícias depois do horário. Com o tempo isso foi mudando. Os juízes começaram a conhecer os meus laudos, começaram a conhecer a minha metodologia e começaram a me nomear com mais frequência. E hoje, eu vou te ser sincero, hoje eu dedico mais tempo à perícia judicial do que aos trabalhos empresariais. Ainda tenho algumas empresas, me dedico pouco a elas, porque elas andam sozinhas hoje em dia, mas mais dedicado à perícia judicial. E agora eu tenho tido um pouco mais de tempo também para dedicar à elaboração desses vlogs, né, desses vídeos, a desenvolver artigos para auxiliar os peritos novos, os peritos mais antigos também, a utilizar o meu site como referência, como citação, entendeu? E assim a gente vai enriquecendo o mundo da perícia. Eu tenho também um grupo no WhatsApp e outro no Telegram sobre perícia judicial. Vou deixar aqui nas descrições se você quiser participar. Ali eu estou sempre trazendo novidades, artigos que eu escrevo eu jogo ali, informações sobre perícias que eu encontro ou que me passam e eu apresento ali. Não tem custo nenhum, você pode entrar no grupo e participar. Então era isso que eu queria dizer, né? Muita gente pergunta como é a vida do perito judicial. O dia que você ficar conhecido na sua região, né? Porque eu não trabalho só na minha cidade, eu trabalho na região, na grande região. Eu sou de Uberlândia, Minas, e trabalho aqui em todo o Triângulo Mineiro, parte de São Paulo e parte de Goiás. Então, constantemente nomeado por esses tribunais, né? Fora os tribunais federais também, né? TRF1 me nomeia também. Então, basicamente, hoje a vida é assim. Eu saio aqui da roça, faço a coleta de provas, volto para cá e vou elaborar os laudos. O dia que eu tenho inspiração, eu elaboro. O dia que eu não tenho, faço vídeo. O dia que não tenho para fazer vídeo, eu vou pescar. O dia que eu estou inspirado para fazer uma plantação, eu vou fazer uma plantação. E assim é a vida, tá? Que todo mundo pediu a Deus. Bom, eu pelo menos gosto muito. Gente, então, queria deixar aqui um abraço a todos. Tendo dúvida, entre em contato aqui na descrição. Grande abraço. Tchau, tchau.